Olá, meu povo abençoado! Sejam bem-vindos ao canal mais apocalíptico desse mundo! Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo das 70 semanas de Daniel. Se você está chegando aqui agora, eu vou deixar aqui embaixo o link para os dois outros estudos, porque nós estamos na terceira parte da semana de Daniel. E seja bem-vindo ao nosso canal, que você seja edificado, que você seja abençoado. E aproveita e já vai de uma vez, senão você vai se esquecer de deixar aqui embaixo o seu joinha, de dar o seu like, tá? Para contribuir com o nosso canal. Então, bora rodar a vinheta! Ao nosso estudo sobre 70 semanas de Daniel, tá? Vamos focar hoje no versículo 26 do capítulo 9, que fala: E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Bom, então a gente viu que até então as semanas, né, somando as primeiras com as segundas, as 69 semanas, elas vão até o aparecimento do Messias. E aí ele fala que depois desse tempo, o que acontece? Depois dessas últimas 62 semanas, ele relata uma série de acontecimentos num período de tempo. Então, nós vamos ter aí um intervalo entre a penúltima e a última semana com alguns acontecimentos. O que vai acontecer que ele fala? Será tirado o Messias e não será mais. Então, obviamente, ele está aí se referindo à morte, à ressurreição e à assunção de Cristo, porque, né, será tirado, tem outra versão que fala será cortado o Messias, né, ele morre, ele volta, mas ele não fica corporeamente aqui na terra. E aí ele fala que o povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe é o anticristo e esse povo é o povo de quem sairá o anticristo. A gente vai ver isso detalhadamente já já. E ele diz que esse povo destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, ele se refere aqui à destruição de Jerusalém. E ele também fala que até o fim haverá guerra e desolações, tá? Que são acontecimentos que ocorreriam nesse período de tempo. Ou seja, acontecimentos que têm acontecido até hoje, porque nós estamos justamente nesse hiato, nesse intervalo de tempo. Então, nós vamos analisar com calma cada um desses acontecimentos. Bom, ele fala primeiro que será tirado o Messias e não será mais, né? Como eu já falei, ele se refere aqui, né, a Jesus, né, que morreu e depois foi levado aos céus. E a gente percebe que quando isso acontece, a penúltima semana já tinha se encerrado, porque ele fala depois disso, tá? Então, a morte e a assunção de Jesus, elas já acontecem quando a penúltima semana tinha se encerrado. Já acontecem nesse hiato. E depois ele fala que o povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir é o anticristo. Tem vários versículos na Bíblia sobre o anticristo, mas eu separei apenas um aqui, porque depois nós vamos voltar nesse assunto, nós vamos falar mais sobre a pessoa do anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, o texto fala assim: Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E aí, versículo 8. E então será levado esse Nico, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então aqui ele fala do surgimento do anticristo, que ele chama de homem do pecado, filho da perdição, ele chama o anticristo de iníquo, né? Fala que ele vai enganar as pessoas com sinais e prodígios, e nós vamos ver depois, como eu disse com calma, essa figura do anticristo que Daniel já ouve, né, do anjo sobre ele, lá no capítulo 9. E ele fala que o povo desse príncipe vai destruir a cidade. Bom, essa cidade é Jerusalém. Vamos entender aqui o contexto que isso ocorreu, porque isso aqui já aconteceu, tá? Bom, em 70 depois de Cristo, o general Titus invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e o templo. Depois da morte de Herodes, gente, a Judéia ela se tornou um caos. Tá? E aí a agitação popular ela cresceu muito. E aí depois de 60 depois de Cristo, obviamente, essa crise ela foi se agravando. E para acabar com as revoltas, o general Titus ele organizou um cerco à cidade. E ele cortou a água e cortou a comida da cidade, ninguém entrava, ninguém saía. E 7 meses depois, Jerusalém já não aguentava mais. As tropas, com 70 mil soldados, invadiram a cidade. E aí, durante essa invasão de Jerusalém, eles fizeram um saque grande e mataram mais ou menos 100 mil pessoas. E os sobreviventes, eles foram escravizados. E aí, né, a cidade se acaba e apenas em 1948 o povo de Israel volta para sua terra, tá? Depois da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU decreta a criação do Estado de Israel. E aí os judeus começam a voltar à sua pátria, e aí a gente ouve mais um monte de guerra, né? Isso é uma coisa recente, né? Talvez muitos de vocês que estejam vendo esse vídeo até se lembrem dessa história, estivessem vivos nessa época, porque faz parte de uma história recente. E desse muro, né, dessa cidade que foi destruída na época, sobrou um muro, tá, do templo. E esse muro é o famoso Muro das Lamentações, que ficou de pé depois de toda a destruição. Bom, então, entendendo essa destruição da cidade, tá, o que aconteceu, e vamos entender agora quem era esse povo, né? Porque o texto fala, o povo do príncipe destruirá a cidade. O príncipe é o anticristo, a cidade de Jerusalém já foi destruída. E o povo? Quem é esse povo? Porque o texto fala que o povo do príncipe que há de vir. Ou seja, o anticristo, ele sairá desse povo. Então, quem é esse povo? Muito interessante, muito importante entender quem é esse povo. A história conta que foi o general Titus, né, um general romano que invadiu Jerusalém. Bom, mas o que era então esse exército? Esse exército, ele era composto não apenas por soldados romanos. Tinha também soldados sírios, soldados árabes, soldados egípcios e mais uns soldados perdidos por ali, né, da redondeza, que odiavam os judeus. E como é que a gente sabe disso? Bom, alguns historiadores da época, eles que estavam presentes, eles narraram a história. Públio Cornélio Tácito foi um deles. Vamos ver o que ele diz.
Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. Para estes, ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens pertencentes à 18ª e à 13ª, que ele havia retirado da Alexandria. Esta força estava acompanhada por um forte contingente de árabes que odiavam os judeus com o ódio habitual dos vizinhos. Então, a gente vê aqui que Tito César, ele juntou ao seu exército povos da Síria, da Alexandria e árabes, né? E ele fala que eram pessoas que odiavam os judeus. Então, essa invasão, ela não foi simplesmente para acabar com a revolta. Ela também tinha o propósito de realmente eliminar os judeus, porque as pessoas odiavam aquele povo. Um outro historiador também, um historiador muito famoso, o Flávio Joséfo, ele estava presente no cerco e ele conta. Então Vespasiano enviou seu filho Titus, que veio por terra para a Síria, onde se reuniram as forças romanas com um número considerável de auxiliares dos reis naquela vizinhança. Então, Flávio Joséfo, ele conta aqui que Titus, ele juntou com povos da Síria e com povos vizinhos, né? Ou seja, auxiliares dos reis da vizinhança. Então, nós temos aqui 2 testemunhos que falam de povos que se juntaram ao exército romano. Mais recente, nós temos uma historiadora, a doutora Sarah Elise Pang, eu não sei se fala Pang, eu não sei falar chinês, isso aí tem cara de chinês, coreano, né? Deve ser coreano, sei lá, o que é isso. Enfim, ela fala assim, que os italianos estavam sendo cada vez mais substituídos nas legiões durante esse período por provincianos já não é em si mesmo uma novidade entre os estudiosos. No Oriente, que são a Ásia Menor, a Síria e Egito, parece claro que o recrutamento local estava bem encaminhado sobre Augustus, em 14 depois de Cristo. De modo que, com sua morte, apenas um número muito pequeno de legionários derivam da Itália, ou mesmo de qualquer das províncias ocidentais. Sob Nero, em 68 depois de Cristo, quando as legiões ocidentais necessitaram de suplementação, foram para Capadócia e Galácia, que Roma olhou para buscar recrutas. Este foi, sem dúvida, um procedimento padrão. As legiões do Oriente são compostas principalmente de orientais. Então, a gente vê aqui que o exército romano, o que menos tinha no exército romano eram soldados romanos. Tá? Tinham, sim, obviamente, soldados romanos, mas tinha soldados árabes, tinha soldados egípcios, tinha soldados sírios e soldados de mais alguns povos que estavam ali na circunvizinhança de Jerusalém. Bom, assim nós entendemos então que o povo do príncipe, ele fala de uma etnia, ele não fala de uma região específica. A palavra hebraica, gente, usada no texto de Daniel para povo é eu não sei pronunciar isso não, mas eu acho que deve ser isso mesmo, né? Que se refere a uma denotação étnica, e não a um reino, não é um império, tá? Mas é uma etnia sob o qual o povo viveu. Nós temos o léxico de Strong, que lista o significado de como nação, povo ou tribo. E nós temos também esse William, sei lá, não sei falar isso não, gente, Genesius, tá? Que ele fala que o sentido da palavra é raças individuais ou tribos, ou seja, raça ou família, parentela, parentes. Então, o contexto fala de uma linhagem, ele não fala de um país, tá? O exército romano invadiu Jerusalém, então o anticristo vai vir de Roma. Não, todos esses povos estavam ali misturados quando invadiram Jerusalém. Ou seja, toda essa parte da Europa, Oriente Médio, toda essa parte ela é suspeita para, entre aspas, gerar o anticristo, tá? Como eu disse, nós voltaremos a esse assunto do anticristo mais à frente. Então,
voltando, né? Juntando tudo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a santidade e a cidade e o santuário. Então, o povo é esse exército todo, o príncipe é o anticristo, destruirá a cidade, o santuário é Jerusalém, o templo, a gente viu isso tudo. E até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Olha só, esse pedaço do texto, ele remete a Mateus 24, porque no versículo 2, Jesus ele já prevê a destruição de Jerusalém. Ele disse, mas ele lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aqui é uma referência clara ao texto de Daniel. E também no versículo 6 a 8 do mesmo capítulo, Jesus fala assim, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aqui a ligação entre o final do versículo de Daniel, né, e Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus. Né? Jesus falando da destruição de Jerusalém, né, da cidade e do santuário, e Jesus falando aí, né, das mesmas coisas que o anjo relata para Daniel, que aconteceriam nesse ato, né, guerras, rumores de guerras, né, e aí quando a gente lê lá em Daniel de assolações, a gente vê Jesus falando aqui, né, fomes, terremotos, todas as coisas que têm acontecido nos nossos dias. Você pode falar, mas sempre teve guerra. Sim, sempre teve guerra. Mas a gente percebe que nesses últimos tempos as guerras elas têm se intensificado, tanto que as duas grandes guerras foram há menos de um século, né? A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, então não tem nem 100 anos ainda, né? Para a história, o que é 100 anos, né? No período histórico. Então, se você colocar aí na internet lista de guerras, você vai ver quantas guerras têm acontecido nesses últimos tempos. Então, a gente está realmente vivendo esse ato. Nós estamos aí nesse intervalo entre a penúltima e a última semana, que será a semana da grande tribulação, os 7 anos finais, não de vida na Terra, né? Porque temos o milênio, mas da Terra, sim, entre aspas, como nós conhecemos, ok? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado aí pelo seu tempo. E, mais uma vez, gente, dá o joinha. Eu não acredito que você assistiu até agora e não clicou no joinha nesse vídeo. Ô, Jesus, toca nessa vida agora para clicar no joinha. Toca nessa vida para se inscrever, Jesus. Toca nessa vida, Jesus, para clicar nesse sininho. Isso aí, tá? Muito obrigado. E a gente se vê no próximo estudo.